O estatuto em si, e aí eu parto do pressuposto de qualquer lei, qualquer código de normas, para ele ter funcionamento é necessário que haja a fiscalização, haja a implementação dele. Eu sempre questionava a questão do Código de Trânsito e afirmava que o Código de Trânsito antigo, porque se criou uma expectativa muito grande com relação ao novo Código de Trânsito, e, no entanto, hoje nós observamos a quantidade de mortes no trânsito, a mesma, praticamente até maior do que o que havia antes da implementação do novo Código. E assim é o Estatuto também. Se nós não tivermos uma implementação de fiscalização, de aplicabilidade daquele código, nós não teremos a eficácia ideal que se quer com a questão do código. É preciso também aperfeiçoarmos mais o código com relação, por exemplo, eu fiz isso na prática, assim que se iniciou a implementação do Código do Estatuto do Desarmamento, a porte de arma era um crime hediondo, ou seja, nós tínhamos a certeza de que, o inafiançável, né, de que a pessoa, ao ser apreendida com uma arma de fogo, ela não seria posta em liberdade com tanta facilidade como nós observamos no dia de hoje. Então houve uma flexibilização nesse código e hoje quem é pego na rua com uma arma de fogo, ele praticamente só passa 2 ou 3 horas, paga uma fiança e é liberado. Qualquer tipo de lei, eu entendo que a lei, enfim, ela é igual a aprovação de um remédio, né? Ele precisa ser testado. E quando nós falamos de flexibilização do estatuto, nós precisamos esclarecer a população com relação a determinadas ações que vão ser impostas a essa população que vai se armar. Nós precisamos esclarecer para uma pessoa que, por exemplo, mesmo ela estando dentro da sua residência, ela efetuando um disparo contra um indivíduo que venha a tentar roubá-la, ou, enfim, ela vai, em tese, naquele primeiro momento, ser presa. Ou seja, será que essa pessoa está preparada para ser presa? Depois ela provar de que foi legítima defesa, enfim. Assim acontece com os policiais, né? Ao pé da letra, o policial que se envolve em uma ocorrência em que houve uma pessoa, um óbito em função da sua ação, a primeira ação é para que ele seja detido, conduzido e depois ele provar perante o juiz de que foi legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Então é isso que nós precisamos esclarecer para a população, esse primeiro ponto. O segundo ponto, que é o que eu entendo mais questionável, né? Hoje nós temos essa alimentação desse mercado paralelo em função de um indivíduo tomar a arma de um policial, tomar a arma de uma pessoa que sabe que tem um registro da arma, que ela tem uma arma dentro da sua residência e que é mais fácil ele chegar e tomar essa arma, ou ainda consegue arriscar e tomar a arma de um policial. Imagina se qualquer cidadão possa ter uma arma de fogo. Muito provavelmente o indivíduo que teria coragem de tomar a arma do policial, ele vai se achar na condição de tomar a arma do cidadão, que em tese é menos treinado, é menos preparado do que o policial. Então é isso que nós precisamos esclarecer para a população. Mas diante dessa necessidade que as pessoas têm e da condição de se acharem capazes de se defenderem, acho que é necessário que, para que a pessoa tenha esse porte de arma, que ela consiga fazer todos os treinamentos necessários, os testes psicológicos necessários, então toda essa gama de exames, de baterias, de exigências que existem hoje para se ter um porte, que seja cobrado daquela pessoa que queira realmente ter um porte. E o mais, eu, quando estava no mandato, coloquei uma PEC, exatamente modificando o estatuto, exigindo para que as empresas fabricantes de armamento conseguissem, de alguma forma, implantar na arma um chip de rastreamento. Então, se nós conseguirmos esse chip, aí sim fica mais fácil você fornecer uma arma para o cidadão, porque sabendo que pouco tempo, se ela for furtada ou roubada dele, nós vamos conseguir identificar e trazer de volta. Então é algo que vai intimidar o indivíduo a tomar a arma do policial, da pessoa, do cidadão, do policial, porque tem que ser em todas as armas,
Isso, na minha opinião, facilita a questão da aquisição da arma e facilita a possibilidade de recuperarmos se o indivíduo subtrair da pessoa. Então, nesse ponto, chegando todas essas exigências cumpridas, eu acredito que sim, a população, aquele que se achar capaz, ele possa ter uma arma sem problema nenhum. Então, eu sou a favor, mas que seja exigido todos esses critérios para que a gente tenha um controle real das armas que são fornecidas de forma legal. Nós temos várias alternativas, várias consequências que são oriundas, que serão repassadas ao cidadão. Ele vai receber uma carga, porque as pessoas, quando se diz sim ou não, ele imagina que é simplesmente ter aquela arma, e não é. Na atual situação que tem, ele vai ser um alvo de que o indivíduo lá que não tem uma arma sabe, de alguma forma, que aquela pessoa vai ter uma arma. Então ele vai fazer tudo para adquirir aquela arma. E é muito mais fácil do que tomar de um policial. E isso vai colocar em risco a pessoa, porque o policial, em tese, está atento com relação à possibilidade de ter sua arma tomada. O cidadão, ele tem, por natureza, não é função dele, não é a profissão dele, a questão de um certo relaxamento com relação àquela arma. Então, ele não vai estar ali 24 horas preparado para uma reação, como é o policial. É algo que nós precisamos pensar e vai colocar a vida dele em risco, com toda certeza, mais ainda com relação e com a possibilidade dele ter uma arma. É algo que nós precisamos esclarecer para a população que está sendo levada à ideia de que o estatuto vai resolver esse problema, porque o indivíduo, ao entrar numa residência, ele vai ter medo com a possibilidade de ter uma arma. Pode ser um argumento realmente que possa inibir. Porém, nós temos a possibilidade de aumentar o número de homicídios em relação da reação do cidadão a um roubo. Nós temos a possibilidade de ver ou ter cidadãos enquadrados como homicidas, pode não provar que houve a legítima defesa, e eles ser enquadrados, ser autuado em flagrante e condenado por homicídio. Então, todos esses pontos devem ser discutidos de forma bem ampla para que se finalize uma lei dessa. Nós não podemos aprovar ou simplesmente dizer sim a uma reforma que também tem por trás a questão da indústria. Quem tem mais interesse na aprovação imediata de uma lei dessa é a indústria, porque ela vai vender, consequentemente, aí de forma sem um controle tão rígido, e vai ter lucro com isso. E a população talvez não vá ter tantos resultados. Nós observamos aí, eu tenho sempre acompanhado essa questão, Estados Unidos. Lá há uma liberação com relação à venda de armas e, vez por outra, nós observamos aí os ataques nas escolas, nas praças, nos prédios públicos, em função do cidadão ter arma. Então, nós precisamos preparar, e é porque, teoricamente, lá nos Estados Unidos tem um preparo, já é cultura da população, e nós não temos essa cultura do armamento por parte do cidadão. Recentemente eu estive com um encontro de secretário de Segurança no Rio de Janeiro. Quando nós olhamos o histórico de cada secretário, nós observamos que o estado do Piauí está muito mesmo diferente com relação aos índices de violência desses estados. Eu não estou aqui dizendo que nós não temos, mas quando nós fazemos essa comparação, nós observamos que nós estamos muito bem. A quantidade de homicídio que acontece em um final de semana, por exemplo, aqui no estado do Piauí, acontece em 5, 6 horas em Fortaleza. Então são situações em que nós procuramos, e muitas das vezes, importar uma situação de uma violência generalizada, vindo junto com isso a ideia de que a reação do cidadão é que vai solucionar esse problema por ineficácia, ineficiência do Estado. Mas não há, assim, totalmente, não vou dizer que nós somos 100% eficientes, mas diante das dificuldades que nós temos uma eficiência muito grande em relação a outros estados também. O índice de resolução, por exemplo, de homicídios em nossa Polícia Civil é muito alto. Nós temos praticamente todos os crimes
elucidados com a grande maioria dos acusados presos. O problema aí entra a questão da reincidência, que gera toda essa problemática com relação à sensação da insegurança ao cidadão. Então, é algo que nós precisamos também rever todo esse processo e estamos avançando. Eu entendo assim, que nós precisamos procurar que a população acredite, nossa população tem essa característica de acreditar nos policiais, de ter confiança nos nossos policiais, é isso que nós não podemos perder e vamos avançar para que a população se sinta na condição de não precisar utilizar uma arma, fazer justiça com as suas próprias mãos. Acho que nós precisamos ter condições rígidas, nós precisamos ter controle rígido, nós precisamos ter a tecnologia a favor desse processo. Eu repito, se nós não tivermos um rastreamento de uma arma ao ser adquirida pelo cidadão, essa arma fatalmente será cooptada para o mundo do crime, ela será roubada desse cidadão, será furtada e vai alimentar o mercado paralelo. Isso eu não tenho dúvida. É só nós acompanharmos a quantidade de armas que são tomadas de vigilantes e de policiais. Então é algo que nós precisamos pensar muito bem e controlar e preparar. Nós precisamos estar com avaliações contínuas daquele cidadão que adquiriu aquela arma. Nós precisamos estar com cursos de atualização exigidos para que aquele cidadão fique reciclando, que ele fique revisando os procedimentos com arma de fogo. Então, nesse sentido, com todo esse conjunto de normas sendo comprovadas, eu sou a favor de que o cidadão consiga ter sua arma para a sua autodefesa.